Boa noite, a paz do Senhor. É um prazer e uma alegria estar aqui, né, nesse dia. Eu digo que hoje é uma alegria dobrada, né? A alegria de estar aqui junto dos irmãos, para a gente estar meditando na palavra de Deus, né? E a outra alegria de poder estar aqui, né? Com o coração grato ao Senhor por todas as coisas que se passaram, tudo que foram acontecendo nesses dias, né? Contra o Covid, a luta contra o Covid, desde o momento em que começou o diagnóstico positivo, né? Até a internação, a estada ali na UTI. Então, foram momentos muito difíceis, foram momentos de muitas horas de pavor, muitas horas, às vezes, de medo, mas a esperança sempre no coração de que o maior de todas as coisas, que é o nosso Deus, sempre estava. Se Ele permitiu que eu estivesse ali passando por aquela situação, é que Ele estava, Ele está e Ele sempre estará comigo, conosco, né? Então, por essa razão, a segunda alegria de poder estar aqui junto, né, nesse momento, para compartilhar com os irmãos dessa alegria, dessa experiência, né, de passar essa experiência. Tive ali momentos de grande presença de Deus, de condição mesmo, de esperança, de o Senhor carregar no colo. Então é uma alegria imensa poder estar aqui. E nesse tempo, lógico, sendo ministrada ali pelo Senhor, eu hoje gostaria de estar, assim, compartilhando com os irmãos uma condição que aconteceu que me elucidou uma palavra do Senhor que há muitos anos eu já, né, meditando a palavra de Deus, conhecendo o texto, mas o Senhor ministrou no meu coração de uma forma tão especial, que trouxe tanta força, que trouxe esperança, que deu toda a condição de manter ali a calma, a fé e acreditando na presença do Senhor ali, acreditando na condição de que Ele estava comigo, me carregando no colo, mantendo muitas vezes no momento de desespero a calma, né? Então, essa noite eu gostaria de estar meditando e estar compartilhando com os irmãos essa experiência. Mas, agora, primeiramente, nós estaremos orando, né? Agradecendo a Deus e pedindo que o Espírito Santo de Deus possa estar ministrando ao seu coração que está assistindo essa live a mesma alegria, a mesma elucidação, a palavra revelada ao seu coração, do mesmo jeito que Ele pôde fazer ao meu. Então, se você puder nesse momento, curva sua cabeça, curva onde que você estiver. Se você puder fazer isso nesse momento, nós vamos estar orando, clamando ao Senhor Jesus, clamando ao Espírito Santo de Deus que nos dê essa condição nesse momento. Amém? Então oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos neste momento clamar mesmo, doce Espírito Santo de Deus, como nós somos dependentes do Senhor, como nós carecemos da Tua presença na nossa vida, e nesse momento, Senhor Deus, que estaremos aqui meditando na Tua palavra, meditando nesse trecho, com essa experiência que o Senhor ali me deu. Eu gostaria, Senhor Deus, de pedir, doce Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos envolver nesse momento, que o Senhor venha nos envolver, Senhor Deus, e trazer, Senhor Deus, testificar aos nossos corações a Tua palavra. Nós clamamos a Tua presença, Senhor, em um nome precioso de Jesus Cristo, Pai. Em um nome precioso de Jesus Cristo, nós clamamos a Tua presença maravilhosa aqui no nosso meio, Pai. E a cada um que está assistindo neste momento essa programação, Pai.
Em o nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Então, irmãos, é um texto muito conhecido, que muitas vezes eu também já ministrei esse texto, porque sempre falou muito ao meu coração. É um texto que está em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, você que está aí com sua Bíblia, se você quiser abrir para a gente estar lendo, é muito importante, irmãos, a leitura da palavra de Deus. É muito importante você pegar a sua Bíblia na sua mão e ali, sabe, folhear. Depois, diante da experiência que a gente for compartilhando, eu vou estar falando com os irmãos sobre isso. É muito importante esse momento. Muitas vezes eu estava ali, né, naquele hospital, naquela condição ali que eu não podia ter Bíblia, eu não tinha condição de estar com a Bíblia nas mãos, eu não tinha condição de nada, fio para lá, fio para cá, e tua mão de cá, uma parede de pressão na outra, o outro. Então, UTI, aquela coisa. Naquela condição, a única coisa que me restava era lembrar daquela palavra que eu meditei, lembrar daquilo que eu havia lido. E o Espírito Santo, ele me lembrava das palavras da Bíblia. O primeiro momento foi o seguinte: quando foi ver a saturação antes, na consulta para internação, no momento em que foi ver a saturação, os batimentos do meu coração, eles foram a 121 naquele momento. E quando eu olhei ali aquele número 121, o Espírito Santo me lembrou. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu não podia abrir a Bíblia. Eu não poderia, naquele momento daquela notícia, você está indo para uma UTI porque você está com um comprometimento grande no pulmão, a Covid está avançada. Eu não tinha condição de buscar uma Bíblia, buscar uma palavra, mas no momento que eu olhei para aquele oxímetro, vi 121, o Espírito Santo me lembrou do Salmo 121 e aquilo entrou no meu coração, aquele foi um alento. Foi um alento. Falei, se o meu socorro vem do Senhor, eu tô tranquila. E a partir daí, várias experiências foram acontecendo. A cada momento que acontecia uma situação, o Espírito Santo lembrava de um versículo. Por isso a importância de estarmos meditando na palavra, guardando a palavra no nosso coração, porque é o tesouro que nos sustenta, é a palavra que nos sustenta. Nesse momento, eu tive essa experiência. Então, e aí agora nós vamos estar meditando em um outro texto, né? Foi só de vez em quando eu vou contar algumas experiências no longo da nossa meditação. Mas hoje nós vamos estar lendo em Filipenses 4, e nós vamos estar lendo do versículo 4 até o versículo 9. Filipenses 4, de 4 até o versículo 9. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graça, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes, recebestes
e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Agora você me fala, diante de uma situação, né? E aí eu lembrava desse texto e falava, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E eu falava, amém, Senhor, me alegro no Senhor, porque eu estou aqui, eu estou tendo recurso, eu estou sendo cuidada, eu vou ser agora cuidada através de medicamentos, mas eu sei que o Senhor vai adiante desses enfermeiros, esses médicos, esses medicamentos, o Senhor está preparando todas as coisas, então é por isso que eu me alegro, porque o Senhor está comigo e eu sei quem é o Senhor. E aí eu falava para o Senhor, Senhor, esse é um tempo que eu estou aqui, eu não sei se esse é o tempo do fim dos meus dias, a primeira oração que eu fiz. Senhor, se esse é o fim dos meus dias, que o Senhor tem no seu livro, nossos dias contados e numerados, quando nenhum deles ainda havia. Se este é o fim dos meus dias, que o Senhor cuide dos meus, cuide da minha filha, do meu esposo, dos meus irmãos, da minha mãe. O Senhor cuide de todos eles, eis-me aqui. Mas, Senhor, se no teu livro ainda existir os dias ainda para me viver nessa terra, e se esse é um tempo de que eu preciso passar por essa experiência, eis-me aqui. E o Senhor está à frente. E o Senhor está com a sua mão cuidando de todas as coisas, e eu confio no Senhor, por isso eu me alegro no Senhor. Mas você pensa que não, o coração a 150, a respiração sem conseguir respirar direito, o medo de muitas coisas, as circunstâncias que me rodeavam não me davam condição de pensar assim. Mas o Espírito Santo de Deus, ele me dava essa paz, e eu buscava em Deus, e a cada momento que vinha uma situação que tirasse a minha paz, eu voltava para o Senhor, eu adorava o Senhor, eu glorificava o seu nome, e eu dizia, Senhor, eu me alegro no Senhor e na força do seu poder. E a cada situação eu apresentava diante do Senhor, Senhor, não está conseguindo pegar uma veia. O Senhor sabe, eu falava para a enfermeira, olha, não está conseguindo pegar, mas nós não oramos ainda, vamos orar. Que o Senhor sabe onde está cada veia do meu corpo. E Ele vai te mostrar, Ele vai te capacitar, e você vai pegar, e esse soro e eu vou tomar esse soro. Aí a enfermeira, mas eu acho que a senhora deixou as veias em casa. Eu falei, não, elas estão todas aí, só estão escondidinhas, mas já você vai conseguir. Em nome de Jesus. Aí eu estendi o braço, não, cai de lá. E aí, a cada experiência ali, assim, o Senhor dava graça, e aí acontecia, a veia era pegada, e o Senhor sendo glorificado, e eu adorando ao Senhor, e a cada situação, a gente ia, dia a dia, né? O primeiro dia, o segundo dia, 7 dias, cada dia uma experiência. E ali, nesse momento, você pensa que não? A ansiedade é um mal terrível. É um mal terrível. Por que eu me lembrei muito desse texto? Porque aqui está escrito assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa, antes sejam conhecidos diante de Deus com orações, com petições, com ações de graça. E a ansiedade é uma situação terrível. É uma situação terrível. Eu digo, se eu já tinha compaixão, se eu respeitava as pessoas que diziam ansiosas por certas coisas, ou até mesmo depressivas, e se eu já respeitava, hoje eu tenho uma compaixão muito maior. É dessa experiência que eu tive, hoje eu tenho uma compaixão muito maior, porque eu passei por essa situação. O Senhor me deu condição ali de passar e buscar um aprendizado. Ansiedade não é brinquedo, ansiedade não é um simples sentimento. Se eu tô ansiosa porque eu espero. Não, ansiedade é terrível. É um sentimento horroroso.
é pensamentos incontroláveis. As situações sufocam e a ponto de a gente não respirar. Daquilo muitas vezes não ser verdade, ela passar a ser verdade por conta daqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos horrorosos, por conta da situação. E se a gente não tiver a direção de Deus, a direção do Espírito Santo de Deus, é como o versículo que a palavra de Deus fala: se não for ao Senhor na minha vida, eu tinha me sucumbido. Porque a ansiedade é terrível. Ela sufoca, ela tenta matar a fé, ela tenta tirar a esperança, ela tenta tirar o foco do nosso olhar da palavra de Deus, das verdades da palavra do Senhor, para nos querer trazer os olhos para a realidade, para a circunstância. E nesse momento eu lembrava de Pedro. Quando Pedro estava ali andando no sobrenatural de Deus, que Jesus falou para ele, né, que ele andou por sobre as águas, que no momento em que ele andou no sobrenatural, que ele olhou para a circunstância, ele começou a afundar. Eu imagino que Pedro, quando ele olhou ali na situação, eu falava assim, Pedro olhou para a circunstância, ele afundou. E aí a hora que ele pediu socorro, o Senhor o socorreu, levantou e andou com ele de volta para o barco. Então a cada momento que vinha aquela situação querendo me afundar, eu pedi o socorro do Senhor. Eu clamava o socorro do Senhor e eu falava assim, e eu sei que esse socorro ele chega, que o Senhor Jesus está me levando de volta por cima dessas águas. E aí eu retornava. E o tempo todo a palavra de Deus sendo assim ministrada na minha vida. Mas voltando ao assunto da ansiedade que eu quero falar nesta noite, é a mensagem que eu gostaria de que todos ficassem no seu coração. Somente Deus, somente o Espírito Santo de Deus pode nos auxiliar na fraqueza da ansiedade. E quando o Senhor fala aqui na palavra assim, ó, que não é pra gente andar ansioso, quer dizer, não é pra você quando chegar, porque não tá dizendo aqui, ó, não tenha ansiedade. Não é isso que a palavra de Deus tá dizendo. Ela diz que é para não andeis ansiosos, quer dizer, não carregue esse fardo com você. Quando chegar essa situação na sua vida, no meu caso ali, nesse momento, foi a Covid, essa experiência que eu estava ali. Mas na nossa vida diária, quantas vezes a ansiedade chega? De formas diferentes, de muitas formas a ansiedade pode chegar até as nossas vidas. E nesse momento que ela chega nas nossas vidas, o conselho da palavra de Deus é para a gente não andar com ela. Não é para a gente carregar essa ansiedade, não é para dar lugar para que ela venha crescer. Mas é para que a gente chegue diante de Deus. Olha aqui, não andeis ansiosos em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e ação de graça. Por que ação de graça? Você está numa ansiedade, numa situação difícil, você vai colocar diante de Deus com oração, com súplica e ação de graça? Sim, porque você sabe na mão de quem você está colocando. Na mão do Todo-Poderoso, na mão daquele que pode, naquele que falou para você fazer isso. Então a sua ação de graça é agradecer ao Senhor porque você tem Ele a quem recorrer, você tem Ele que cuida da sua vida, você tem Ele que está ali ao seu lado cuidando de você. Então essa ação de graça é pela grandeza do Senhor. E quando isso acontece, quer dizer, naquele momento eu continuei ali na UTI, eu continuei com a mesma situação, mas o que aconteceu foi: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aí é que faz toda a diferença. Quando essa paz de Deus, que excede, quer dizer, não tem como o ser humano entender,
diante de tantas lutas, de tantas batalhas, de tanta situação, você parar e olhar e falar assim: eu estou em paz. Esse entendimento, essa condição de entendimento é somente o Espírito Santo de Deus pode dar. Eu estou em paz. Excede todo entendimento. Excede. Não dá a mente humana, o raciocínio humano, não dá para entender. Mas a paz de Deus, ela vem. E o que eu gostaria de fixar, e o que eu fui muito ministrada, e eu gostaria assim, eu até conversando com algumas pessoas, eu disse: o que eu aprendi nessa guardar a vossa mente em Cristo Jesus, guardar os corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, é o que eu gostaria de falar. Deixar muito claro que eu aprendi muito com isso. Porque depois que ali eu saí do hospital, eu vim para casa, que eu acho que assim, né, toda aquela situação de hospital, né, chegando em casa, aí que fui assim olhar para todas as coisas, gente, é terrível, é terrível. O sentimento da ansiedade é terrível. Por isso, Deus, sabendo disso, Ele nos fala, olha aqui, que é para guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Porque é dos pensamentos, é dessas situações que chegam à ansiedade. Eu gostaria de estar lendo agora 2 Coríntios 10, 4 e 5. 2 Coríntios, o capítulo 10, o versículo 4 e 5. Para a gente estar entendendo um pouquinho do que é guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios 10, 4 e 5. Diz assim: porque as armas da nossa milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que isso quer dizer? Porque a nossa arma, ela não é carnal. Não é, porque é pensamentos, ansiedade são pensamentos mentirosos que vêm na mente. Sofismas são pensamentos que nascem através das trevas, que vêm contra a verdade da palavra de Deus, que vêm contra o que a palavra de Deus diz. Naquele momento, na minha mente, estavam os sofismas, o medo. Eu não queria sair no portão, eu não queria que nenhum das pessoas que estivesse ao meu lado saísse dali. Eu tinha medo que se ficasse sem máscara por algum instante, eu tinha medo se chegasse alguém. Foi uma batalha de pelo menos uma semana horrível, que esses sofismas, eles vinham tentando roubar aquela paz. Lembra que nós falamos? A paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda o quê? Os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. O nosso pensamento, ele é essencial para as nossas vidas. O que passa na nossa mente é importante. Sabe? Porque aquilo que a gente pensa, nós pensamos e logo agimos. E aqui em 2 Coríntios 10, tá falando, olha aqui, porque porque as armas da nossa milícia, quer dizer, as armas da nossa batalha, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Pensamentos formam fortalezas, anulando sofismas. O que é isso, sofisma? Raciocínio falso contra o que diz a palavra de Deus. Pensamentos que não são verdades,
que se você passa a pensar, ele vai fazer ser, os sintomas passam a ser verdade. E ali, aqui fala, porque, aqui ó, aí que jeito que anula esses sofismas, com todo conhecimento. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, nós temos que entender quem é o nosso Deus na nossa vida. Nós temos que, não é um pensamento positivo, não estou falando de pensamento positivo, eu estou falando da verdade da palavra de Deus. Você é filho, você tem cuidado do teu Deus. Não é simplesmente você colocar ali uma frase e você ficar lendo aquela frase para aquela frase. Não é isso, é a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela anula as mentiras das trevas, os sofismas, os pensamentos que não são a palavra de Deus. Pensamentos malignos. Quantas pessoas que a gente conhece, que a gente viu falar que suicidou, você acha que ela pensou assim, vou morrer e já vai lá e dá um fim na vida dela? Não. É pensamentos e mais pensamentos, é angústia, é tristeza, é ansiedade, e aí ali vai acumulando até o ponto desses sofismas, desses pensamentos malvados, pensamentos malditos vindo do centro do inferno, chegar na vida da pessoa e fazer com que ela venha tirar sua própria vida. O sofisma, os pensamentos maus, a ansiedade, ela só é removida através da palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente vem para a palavra do Senhor, que o Senhor nos pede para guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, é para que venhamos estar sendo guardados desses pensamentos malignos, porque quando o Espírito Santo de Deus ocupa na nossa vida um lugar de primazia, um lugar de respeito, um lugar de primeiro, ele vem e ele ocupa o seu lugar. E no momento que esses pensamentos vêm, a própria palavra rebate esses pensamentos, tirando os nossos olhos da mentira das trevas e elucidando, nos esclarecendo, nos mostrando a palavra de Deus. E isso com oração, com súplica, com ações de graça, com louvor ao Senhor. Gente, e louvor ao Senhor não é simplesmente se você falar assim, ô Senhor, muito obrigado porque o Senhor está comigo, tudo bem. Mas o louvor é aquilo que sai do coração verdadeiramente. Quando o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, estiver completo com a gratidão da palavra de Deus, aí esses pensamentos, esses sofismas, eles são totalmente removidos das nossas vidas. Eu estava com a pressão arterial alta, eu estava com batimentos cardíacos elevados, eu estava assim com alguns sintomas no meu físico, tudo por conta da ansiedade. Quando o Senhor veio, restaurou, nós oramos, e o Senhor veio, cuidou, ministrou no meu coração mais uma vez, e eu pedi perdão para Ele, porque Ele fez tão grande milagre de me tirar daquela UTI, de me tirar daquele quadro de morte que me rodeava. E eu não estava com os meus olhos olhando para Ele, eu estava olhando ainda para a circunstância, eu estava olhando ainda para o meu físico que estava ainda em recuperação. Mas como Pedro, eu estava me afundando, eu andei no sobrenatural e depois eu estava me afundando porque eu estava olhando para as coisas físicas. Mas naquele momento eu levantei as minhas mãos, eu clamei ao Senhor por socorro. O Senhor me levantou e eu andei novamente de volta para o barco, no sobrenatural de Deus, adorando ao Senhor pelas suas maravilhas. E hoje
ainda em recuperação do físico, sim, em tratamento pós-Covid, né, que tem um tempo que o médico disse que preciso ainda de me restaurar de algumas coisas, de algumas sequelas que ficaram, mas elas ficaram e elas vão estar ainda por pouco tempo, porque o Senhor já me curou. E eu disse pro Senhor, Senhor, muito obrigado, porque a minha mente está sarada, o meu coração está liberto, o meu físico o Senhor já me curou, eu sou um milagre, eu estou aqui para te adorar, para te bendizer. Os meus dias não findaram, eu preciso te adorar. Todo ser que respire, louve o Senhor. Gente, vocês não têm ideia de o quanto é precioso esse versículo quando lhe falta o ar. Quando alguma coisa tem que ser introduzida no seu nariz para você poder respirar. Você não tem ideia de qual é especial que diz: todo ser que respire, louve o nome do Senhor. Hoje, a hora que eu acordo, eu faço assim: Senhor, que maravilha! Eu respiro. O Senhor é o ar que eu respiro. O Senhor é o ar que eu respiro. O quanto eu já tinha esse entendimento, conhecimento, a gente lê o versículo, mas viver essa experiência, vocês não sabem o valor que teve a palavra de Deus na minha vida. O quão isso é especial para mim hoje. Louvar ao Senhor porque existe uma respiração. Sem oxigênio, sem doer o peito. É maravilhoso demais. É só o Senhor pode fazer tudo isso. Eu falei que eu não ia chorar, mas eu já comecei a chorar. Mas é de alegria na presença do Senhor. Por saber que Deus é bom. Gente, falta palavras. Falta palavras para poder exaltar e glorificar o Senhor. Dizer que Deus é bom, que a misericórdia dele é maravilhosa. Ela é a causa da gente não ser consumida. Ela renova cada manhã nas nossas vidas. Isso tem que ser motivo de gratidão diário, a todo instante das nossas vidas. Porque verdadeiramente o Senhor é bom. E a sua misericórdia, ela dura para sempre. Para aqueles que o amam. Então ame ao Senhor, busque ao Senhor, buscai ao Senhor enquanto é tempo. Nós precisamos, o mundo está sofrendo. Quantas pessoas estão sofrendo depressivas, quantas pessoas estão sofrendo por ansiedades, quantas pessoas estão sofrendo porque estão presas nessas fortalezas que as trevas diz contra a palavra do Senhor. Por não conhecer esse Deus que pode todas as coisas, por não ter intimidade. Talvez às vezes você fale, não, mas eu conheço Deus. Por não ter intimidade de falar ao Senhor e ouvir a sua voz. Estão presos nos sofismas, estão presos nas mentiras das trevas. A orientação do Senhor aqui, em Filipenses 4, que nós acabamos de ler aqui, o Senhor nos dá, olha, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardado em Cristo Jesus, os vossos corações e as vossas mentes, em Cristo Jesus, porque se nós não tivermos guardados em Cristo Jesus, nós vamos estar sendo atacados por essas situações. Não quer dizer que não, então agora vou querer Jesus, eu vou ter Jesus, eu tenho Jesus e eu não vou passar por nada disso. Isso não é verdade. No momento que passe, se o Senhor permitir que venhamos a passar por essa situação, o socorro do Senhor é presente. A palavra do Senhor é presente. Quantas vezes naquele momento ali, e eu pensava, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada vai me faltar. Mas aí eu falava assim, quantas vezes eu preguei, o Senhor é meu pastor e nada me faltará?
né? E o Salmo 23, e aí depois eu falava assim, ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, por quê? Porque tu estás comigo. Mas não pense que o vale é fácil, que não é, porque se o Senhor não estiver conosco, é terrível. Nós precisamos que o Senhor esteja conosco. Ainda que venhamos passar, ainda que venhamos estar nesse vale, o que importa é que o Senhor esteja conosco. O que Ele fez e o que Ele fará nas nossas vidas. Então, o importante é guardarmos as nossas mentes em Cristo Jesus. Quando vier o medo, a ansiedade, eu estou contando essa experiência. Mas quantas e quantas experiências pode acontecer? Talvez numa condição, às vezes, fala assim, não, eu tenho preocupação com o filho, tenho preocupação com o esposo, eu tenho preocupação com o trabalho, eu tenho preocupação com isso, eu tenho ansiedade por isso, aquilo. Não permita, não carregue isso no seu coração. Corra para a presença do Senhor, corra para a presença de Jesus Cristo. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É versículo, é a palavra do Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Quantas vezes a gente, ali também eu lembrava, falava assim, Senhor, o Senhor permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego entrassem naquela fornalha, que eles fossem jogados naquelas fornalhas. Quantas angústias, de repente, naquele momento que eles estavam ali, que eles não se dobraram diante daquela situação que eles estavam propondo para eles se dobrar. E eles foram lançados ali dentro daquela fornalha. No momento de lançá-los naquela fornalha, quantas coisas poderiam ter passado naquelas mentes, naqueles corações? Será que eles foram assim, né? Não, eu devo ter, com certeza, muitas coisas, muitos pensamentos. Agora nós vamos morrer, nós obedecemos a Deus, mas olha o que está acontecendo, nós vamos ser jogados na fornalha por obedecer a Deus. E quantos pensamentos contra a palavra de Deus, que são um sofisma, poderiam ter entrado ou acontecido com eles? E aí, quando eles estavam ali dentro da fornalha, o quarto homem estava com eles. O quarto homem, Jesus, estava ali como um latão reluzente, andando no meio das chamas. Aquelas chamas que foram ali acesas não sei quantas vezes mais ali, que até a pessoa que lançaram eles dentro da fornalha morreu por lançá-los dentro da fornalha, e eles estavam ali andando, aquele fogo imenso só serviu para queimar as ataduras que amarraram eles quando jogaram dentro da fornalha, para queimar aquelas amarras que estavam nele, e eles passeavam dentro da fornalha. E eu falava para o Senhor, Senhor, se eu estiver na fornalha, eu acredito que o quarto homem está aqui comigo e nós vamos passar, e esse fogo e essa batalha, a vitória é do Senhor, vai queimar tudo que precisar queimar. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa experiência? Eu quero aprender, porque eu quero, Senhor Deus, se não for o fim dos meus dias, proclamar a sua verdade com excelência, Senhor. Dizer que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre e que o Senhor não abandona os seus. Era só os meus pensamentos. E era o que eu buscava do Senhor. Mas depois, com essa vontade de vencer, de clamar, chegou o momento em que vieram situações para roubar esse louvor que estava no meu coração e que está no meu coração e na minha família. Mas o Senhor é bom. Ele veio, Ele resgatou, e Ele tem resgatado, e Ele tem sarado, e Ele tem cuidado, como sempre cuidou. E a minha vida é para louvor da sua glória. É para adorá-lo enquanto eu viver. E depois da eternidade,
adorá-lo para sempre. Então, não permita que os maus pensamentos, não permita que a ansiedade venha roubar a condição do cuidado de Deus na sua vida. Permita-se ser cuidado pelo Senhor. Busque ao Senhor. Não só no momento de tristeza, não só no momento de situações difíceis. Busque o Senhor. Faça da sua vida um louvor ao Senhor. Faça dos seus dias uma adoração à presença do Senhor. Faça da sua vida um culto de adoração ao Senhor dia a dia. Tenha relacionamento. Busque ao Senhor. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará em Deus. Mas é aquele que habita, não é aquele que dá uma passadinha lá de vez em quando, aquele que dá uma lida na Bíblia só a hora que está meio apurado, ou aquele que vai ajoelhar para fazer uma oração só no momento de desespero, ou quando se quer alguma coisa do Senhor para colocar ali, falar assim, um plano, um projeto, o Senhor abençoe isso aqui porque eu estou querendo isso. Não é esse, não é aquele. Esse não é aquele. Aquele que habita não é aquele que dá uma passadinha. Então, a promessa da palavra do Senhor é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Esse descansará. Coloque a sua vida na presença do Senhor. Entrega a sua vida na presença do Senhor. Se você tem passado por ansiedade, se você tem passado por lutas, por dificuldades, seja ela de que espécie for, entrega. Busque ao Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. É assim que diz a palavra do Senhor. Busque ao Senhor. Entregue ao Senhor. E Ele, com certeza, te socorrerá. Amém? Eu gostaria de estar orando neste momento. E de repente, no tempo que a gente estava compartilhando essa palavra, você pode ter se identificado com alguma coisa, você que está assistindo esse culto nessa noite, você pode ter se identificado e falar, poxa vida, eu tenho mesmo andado com essa ansiedade, ou essa situação tem tem chegado até a minha vida, eu tenho me entristecido, minha cabeça está confusa, eu tenho vivido medos, eu tenho sentido insegurança. Busque o Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus tem para nós. A Bíblia é um manual de instrução das nossas vidas. Aqui nessa palavra, na palavra do Senhor, nós encontramos soluções para todos os tipos de situações da nossa vida que nós temos. Então, eu te convido a estar entregando a sua vida ao Senhor, seja onde você estiver. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de nada disso, eu estou falando de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, que nos tem dado essa condição de chegar, de recorrer a Ele e Ele nos conduzir à salvação que Ele conquistou ali na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Jesus Cristo, busque ao Senhor. Busque a Jesus Cristo. Busque a palavra do Senhor. Busque ter relacionamento com o Senhor. É isso que faz a diferença. Versículos decorados, versículo pregado na geladeira, esse tipo de coisa não traz segurança de maneira alguma. Porque o Senhor olha o que está no nosso coração. As nossas atitudes e as nossas entregas. É que faz toda a diferença. Então eu gostaria de convidar você a curvar a sua cabeça agora. Nós estaremos orando e orando por você também, em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por estar aqui nessa noite, podendo compartilhar com os meus irmãos que assistem essa live, Senhor Deus, um pouquinho do que o Senhor pôde ali naquele local, naquele hospital realizar na minha vida, as experiências e tudo que o Senhor
fez em mim, ali naquele local. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque o tempo que eu estive ali dentro daquele hospital, o Senhor estava cuidando dos meus aqui fora, Senhor Deus. Quantos pensamentos, pensando no meu esposo, pensando na minha filha, no meu neto, no meu genro, pensando nos meus irmãos, na igreja, e ali quantas coisas vinham à minha mente, o Senhor ali acalentava, o Senhor cuidava, o Senhor restaurava, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor fez e que o Senhor tem feito na minha vida, Pai. Muito obrigado por ter passado ali naquele hospital, Senhor Deus, por ter conhecido aqueles enfermeiros, por ter conhecido aqueles médicos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque ali o Senhor me levou, Senhor Deus, a ter experiências com o Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque ali o Senhor se revelou a mim de uma forma especial, Pai. Eu te agradeço, Senhor Deus, por tudo que o Senhor fez. Eu te louvo, Senhor Deus, por tudo que passei ali, por tudo que a minha família passou, por tudo que nós passamos aqui, Senhor Deus. O meu esposo, minha filha, as pessoas, Senhor Deus, que me amam. Tantas orações chegaram diante do teu trono, o Senhor ouviu. Obrigado por cada um, Senhor Deus, que se colocou diante da tua presença a interceder, Senhor Deus. Quão maravilhoso, quão importante tudo isso, Senhor Deus. E agora eu quero te adorar na beleza da tua santidade, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, eu não sei como é que está o coração de quem está ali ouvindo e como é que tem entendido agora nesse momento tudo isso, Senhor Deus. Se existir alguma pessoa, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, sendo atormentada com pensamentos malignos, Senhor Deus, com pensamentos que não são verdades da sua palavra, aprisionado com fortalezas, como diz a tua palavra, Senhor Deus, de pensamentos, com ansiedade, com tristeza, até mesmo com sintomas nos seus corpos, Senhor Deus, por conta de coisas que não são verdades, meu Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor visite essa mente agora, que o Senhor visite esse coração agora, Pai, que, Senhor Deus, que essa palavra, que, Senhor Deus, que foi ministrada nesta hora, Senhor Deus, possa fazer efeito na vida dessa pessoa agora, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, vai removendo todo pensamento que não procede do teu trono, Senhor Deus. Todas as pessoas, Senhor Deus, que estão presas na ansiedade agora, Senhor Deus, que o Senhor se revele a ela, Senhor Deus, com a tua salvação, com a sua cura, com a sua libertação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós clamamos nessa hora, Senhor Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor pode fazer e que o Senhor tem feito, Pai. Em um nome precioso de Jesus Cristo é que nós oramos e entregamos diante do Senhor. Amém e amém. Você sabe que é muito importante a condição da intercessão, né? Nós falamos agora mesmo que eu sei que depois que eu saí, quantas notícias chegaram, as pessoas ligando, perguntando. Eu louvo a vida pela vida de cada um. Eu não posso falar nomes, porque se eu falar nomes eu vou estar assim, pecando e vou estar entristecendo alguns. Mas eu quero agradecer a todos que se colocar diante do Senhor, intercedendo, clamando. O Senhor ouviu as suas orações, o Senhor ouviu a sua petição e Ele me salvou e Ele fez um milagre na minha vida e eu agradeço a Deus e a tua intercessão, né? E aqui nesse tempo que nós temos vivido, muitas pessoas têm passado por essa situação dessa enfermidade e outras coisas, e chega até nós pedidos de orações. É alguém que está sendo internado, é alguém que deu positivo, é alguém que está sendo entubado, é alguém que... Então nós temos vários pedidos, vários nomes. E eu quero, assim, nesse momento eu não vou ter condição de estar falando um por um, mas os últimos que chegaram até nós é a vida do Renato, nosso irmão Gilmar também, que está em casa com a irmã Alessandra, que estão ali recuperando, né? O irmão Gilmar deu positivo, né? Nós queremos também estar orando pelo
cabeleireiro do pastor Pedro, o Ronaldo também que está internado, pelo irmão Giovanni Gregório também que está na UTI lá no Hospital Poste de Caldas. Queremos orar também por todos os médicos, enfermeiros, toda a equipe que trabalha na área de saúde. Gente, quanto nós precisamos ser intercessores desses profissionais. Eles dão as suas vidas, eles estão ali, eles correm, eles dobram o horário, eles fazem de tudo. Eles precisam ser respaldados em oração. O cansaço físico, o cansaço mental, a responsabilidade, a emoção de cada um. Então eu gostaria de pedir que fizesse parte da sua oração diária os profissionais da saúde, as pessoas que trabalham ali no hospital, as pessoas que trabalham limpando, as pessoas que trabalham fazendo a comida, que eles sejam cuidados pelo Senhor. Eles precisam estar nas nossas orações. E essas pessoas que eu falei que precisam assim, de oração, que estão enfermos neste momento. E também a vida da nossa irmã Hilda, que acaba antes de vir para cá para estar fazendo o culto, chegou a notícia que ela não está passando bem, que ela ia para a UPA, então para a gente estar intercedendo pela vida dela também. Então nesse momento eu queria assim que você tirasse, né, um tempo de adoração, de louvor e de oração por essas vidas. E todos os pedidos que chegam até nós, eles estão sendo, a gente escreve, todo dia a gente ora, a gente coloca na presença do Senhor. Amém? Então vamos orar por essas pessoas. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos colocar a vida na presença do Senhor, Pai, a vida do Ronaldo, a vida do irmão Giovanni, a vida da irmã Hilda, a vida do Gilmar, Senhor Deus, e todos os pedidos que são colocados, que chegam até nós através do grupo, através do WhatsApp. Senhor Deus, nós queremos te pedir neste momento que o Senhor visite com o teu poder, com a sua autoridade, com o seu cuidado, Senhor Deus, que o Senhor realize o milagre da cura na vida de cada um, Senhor Deus, que o Senhor esteja cuidando da vida de cada um dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar também toda a equipe médica dos hospitais, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós colocamos esses médicos, enfermeiros e pessoas que ali trabalham, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja dando a sabedoria, Senhor Deus, que o Senhor esteja dando entendimento, Pai, que eles possam, Senhor Deus, trabalhar com os medicamentos certos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós colocamos eles na presença do Senhor, pedindo que o Senhor renove o vigor físico, Senhor Deus, que o Senhor renove, Senhor Deus, as forças físicas deles, Pai, em nome precioso de Jesus Cristo, Pai. Clamamos diante da Tua presença, Senhor Deus. Clamamos diante do Senhor, Pai, por essas vidas, Pai, em nome precioso de Jesus Cristo. Amém? E eu gostaria também de fazer uma outra oração. Nesse período que eu estava no hospital, meu irmão também estava hospitalizado com sequelas da Covid também. E infelizmente, né, para nós, infelizmente, porque nós sentimos, ele faleceu. Mas eu sei que foi o tempo do Senhor para a vida dele. E os dias deles que foram contados e numerados, foram esses dias, foi o propósito do Senhor recolhê-lo. Ele é do Senhor, ele entregou sua vida a Jesus, ele servia ao Senhor, então eu sei que ele está com o Senhor. Mas essa partida, essa condição da morte física, ela nos traz sentimentos, ela nos dá tristeza, nós sofremos com isso, porque por mais que a gente receba e entenda que seja do Senhor, nós sofremos a falta da pessoa. Então eu queria colocar todos os meus irmãos, a minha família, a esposa dele, a Sinara, a filha Josiara, a Thalita, os genros, o netinho Vinícius. Eu gostaria que você estivesse orando também pela nossa família, por essa separação. Eu não quero dizer perda, porque é uma coisa é uma coisa ruim. É uma coisa que nós sentimos, mas foi o plano e o projeto do Senhor. Então nós queremos
clamar ao Espírito Santo de Deus que nos dê condições de vencer esses sentimentos dessa separação que aconteceu com a vida do meu irmão. Amém? Eu vou pedir, nós vamos orando mais uma vez. Senhor Deus, nós queremos colocar a vida da Sinara, da Thalita, da Jô, do Vinícius, a vida dos genros, do meu irmão na presença do Senhor, colocar todos os meus irmãos, nossos familiares na presença do Senhor. Pai, a falta do Zé Luiz é grande nas nossas vidas, mas o saber que Ele está com o Senhor, Pai, é o que nos consola. Por isso, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha neste momento consolar, Senhor Deus, a esposa, os filhos e cada coração, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, sofrido essa separação. Clamamos diante do Teu altar, Senhor, que o Senhor é o Deus que não rejeita a nossa oração e nem tem apartado de nós a Sua graça, Senhor Deus. Que o Senhor venha com favor, Senhor Deus, nos nossos corações, Senhor Deus, nesses tempos difíceis. E também, Senhor Deus, a todos os corações enlutados, em todas as famílias enlutadas, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa alcançar a cada coração nessa noite, com a Tua presença gloriosa, Senhor Deus, e total suficiente, Pai. Nós clamamos que nós te entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma semana abençoada, que o Espírito Santo de Deus possa estar cuidando da sua vida, que Ele possa estar intercedendo diante do Pai por nós. Uma semana abençoada. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém?